Paulo refuta os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso foi o que afirmou o Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. Isso mesmo. Para justificar ou fundamentar a afirmação de que Paulo teria refutado os ensinamentos de Jesus, o Antônio Miranda, ele colocou dois versículos para que um confrontasse o outro. Vamos colocar assim, pelo menos a forma em que ele gravou o vídeo, foi um shorts até. E os textos que ele usou foram 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 e Lucas capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Mas veja só, eu quero que você pare e pergunte o seguinte: será mesmo que Paulo está refutando o que aconteceu ou o que Jesus estava fazendo? Preste muita atenção, tá bom? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz assim, seu apóstolo Paulo falando: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Aí ele pegou esse texto e agora leu Lucas capítulo 15, versículo 2. Em um texto, Paulo está dizendo que não é nem para comer junto com os imorais e tal. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores, come com eles. Ou seja, o Antônio disse que, isso foi o que ele falou, porque a Bíblia não está falando isso. O Antônio disse que Paulo foi, digamos que um crítico, e mais que um crítico, ele refutou o comportamento de Jesus, porque Paulo está dizendo para não comer com os pecadores, e Jesus, inclusive até criticado pelos fariseus, também comia com os pecadores. Ou seja, Paulo diz para não comer com os pecadores, Jesus comia com os pecadores. Logo, Paulo está refutando o comportamento de Jesus. Beleza, isso é o que o Antônio Miranda falou. O problema é que o Antônio, eu quero acreditar que não foi propositalmente, ele ocultou ou se esqueceu, ou esqueceu-se, como você queira, de colocar no seu vídeo o versículo 9 e o versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 5. Deixa eu ler para você o versículo 9, o 10 e depois o 11, tá bom? De 1 Coríntios capítulo 5. Preste atenção, o versículo 9 diz assim, Paulo: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Opa, então Paulo está proibindo de a gente ter qualquer tipo de associação, a gente andar junto, ficar junto, enfim, de pessoas imorais. A gente não deve ter nenhum tipo de relacionamento com pessoas imorais, com pecadores, vamos colocar assim. Será que é isso que Paulo está falando? Versículo 10. Com isso, veja, com isso, ele disse, não devem se associar com imorais. Com isso, versículo 10, não me refiro aos imorais deste mundo. Paulo está falando aqui de uma classe de pessoas específicas, ou de uma classe de pecadores específica. Ele diz, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos deste mundo, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Paulo diz, se eu estivesse dizendo para vocês cortar o contato com todos os pecadores, com as pessoas do mundo, então vocês teriam que sumir, sair deste mundo. Obviamente não é isso que Paulo está falando. Aí sim, versículo 11. Mas, agora, eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, Paulo está falando para falsos cristãos. Qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Paulo não está refutando o ensinamento de Jesus Cristo. Paulo não está dizendo que o que Jesus fez, de comer com aqueles homens, de andar, vamos colocar assim, com aqueles homens, Paulo não está reprovando o que Jesus fez. São episódios totalmente diferentes. Jesus, ali com os pecadores, e foi até criticado por estar comendo com eles, é uma coisa. Paulo está falando para outro tipo de pecadores, vamos colocar assim. O apóstolo Paulo está falando sobre os falsos cristãos. Se você ler o capítulo 15, aliás, o capítulo 5 por inteiro, de 1 Coríntios, você percebe que Paulo está falando contra os falsos irmãos que estavam
Ele usa até o exemplo de uma massa fermentada que acaba colocando em risco ou fermentando todas as outras. Com pequena massa, um pouco de uma massa fermentada, você acaba influenciando ou fermentando todo o resto da massa. É isso que Paulo está falando, que a comunidade cristã devia ignorar, evitar qualquer tipo de participação com pessoas que, dizendo-se cristão, com aqueles que diziam ser de Deus, servos de Deus, profetas, pastores, vamos colocar isso para o nosso dia. Evite qualquer que seja o contato com essas pessoas que dizem ter fé verdadeira, que dizem ser cristãos, que dizem ser pessoas de bem, mas na verdade são totalmente o oposto. Paulo está dizendo que com essas a gente não deve nem ao menos comer. Ele está falando de falsos cristãos. Esses versículos, o capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 9, 10 e 11 também, Antônio, não tem só o 11, eles não estão refutando o comportamento de Jesus, nem os ensinamentos de Jesus. Isso é o que se chama de uma exegese. É inserir no texto um sentido, uma lição, o que não está no texto. Antônio, tudo bem, você tem todo o direito de discordar como um ateu, você tem todo o direito de não concordar, de não acreditar, de discordar. Mas uma coisa que a gente tem que ser é honesto intelectual. Nós não precisamos inserir o que não está no texto, não precisamos distorcer nenhum texto, nem forçar o texto a falar o que a gente quer para defender o ponto de vista ou a fé. E é o que você fez. Quando você omite o versículo 9 e 10, dá a parecer que Paulo, na primeira leitura, está refutando o comportamento de Jesus, ou se opondo ao comportamento de Jesus. Mas quando a gente lê o versículo 9 e 10, dá para entender que Paulo está falando sobre associação com falsos cristãos, e para hoje em dia, falsos pastores, falsos mestres, falsos homens de Deus, pessoas que se dizem ser pessoas piedosas, mas são o pior tipo de pessoa. Tá bom? Sobre Lucas capítulo 15, e esse comportamento de Jesus, é assunto para outro vídeo muito extenso, tem muitos detalhes que devem ser tratados. Sobre o capítulo 5 de 1 Coríntios, também é um vídeo longo, que eu vou trazer, é claro, tá bom? Mas, não, Paulo não está refutando o comportamento de Jesus. Mais uma vez eu repito, Paulo está falando que a comunidade cristã devia retirar do seu meio, evitar, cortar qualquer que seja o contato, a associação, a programação até com falsos cristãos. Isso fica evidente até no versículo 13 do capítulo 5, Paulo diz assim: Deus julgará os de fora, expulsem esses perversos do meio de vocês. Isto é, uma exortação severa para que de modo algum tenhamos, vamos dizer que relacionamento, tenhamos confraternização com esse tipo de cristão falso. Pelo contrário, corta os laços com essas pessoas, elas não fazem nada bom, elas não trazem nada bom, nada que edifique, pelo contrário, tudo que elas trarão para a nossa vida será prejudicial. Será prejudicial. De alguma forma, elas apenas farão o mal para nós. É disso que Paulo está falando. Eu não entendo qual a dificuldade em entender esse texto. E eu não entendo também por que alguém, para justificar seus argumentos contrários às Escrituras, tem que criar uma heresia deste nível, Antônio. Tem que isolar um texto para fazer com que esse texto defenda o seu ponto de vista. E o pior é que as pessoas que seguem o Antônio, ao ver esse vídeo, começam a publicar, é verdade, você está certo, coisas desse tipo, sem ao menos elas nem se dão o trabalho de ler o capítulo 5, elas não se dão o trabalho de ler o versículo 9, o versículo 10, que Paulo está dizendo que não é para cortar associação com aqueles que não são cristãos, porque se fosse assim a gente teria que sair do mundo, mas com aqueles que são falsos cristãos, que a gente sabe que são falsos cristãos, que vivem uma vida totalmente contrária do que eles pregam, do que eles dizem acreditar. É simples, é simples. Se você concorda ou se você discorda, é sua opinião. Eu mostrei o que o texto está falando. Isso aqui não é eu que estou falando, é o texto. Eu li para você o texto. Simplesmente o texto, tá bom? Um abraço, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.